Hoje eu me propus a voltar um pouquinho para o básico. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante era a possibilidade da gente fazer elementos animados, né, efeitos interessantes na página sem JavaScript, né? O CSS ele ajuda demais a gente nesse sentido e muitas pessoas não sabem lidar com o CSS para esse objetivo. Bom, o que a gente vai construir hoje, né? Vai ser uma espécie de menu, onde ao passar o mouse no menu, ele se expande com uma animação interessante, né? A gente consegue aqui ter várias opções. Se eu tirar o mouse, ele retorna, né? Ele colapsa ali, volta a ser um símbolozinho, né, de menu. Então a gente tem essa animação, esse efeito aqui bem bacana, né? Bem legal. Isso aqui na verdade é uma releitura que eu estou fazendo de um outro projeto que eu vi no YouTube, né, num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é bem parecido, né, o resultado final bem parecido com esse daqui, mas eu fiz algumas adaptações que eu acho que para mim são mais interessantes. Por exemplo, aqui para mim é muito importante que a pessoa ela consiga navegar por essas opções com o teclado, né? Então aqui, ó, as opções elas estão acessíveis, né, em ordem, tudo bonitinho. Então eu consigo acessar isso daqui e garantir a acessibilidade do meu projeto, do meu site, certo? Então é isso. Deixa eu tirar aqui meu browser de novo. A gente vai começar esse projeto do zero. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Como que vai funcionar então? Vamos precisar de um index HTML para ser a nossa página, né? E a gente vai precisar de um arquivo CSS e nada além disso. Lógico, eu estou me limitando a usar só esses dois arquivos para mostrar a simplicidade mesmo do projeto, mas fica à vontade para organizar da forma que você achar melhor. Então aqui para começar esse projeto, vou usar aqui o snippetzinho já para facilitar. Vou colocar o nome aqui de 9dots. Não sei se você reparou, mas aqui no projeto a gente tem 9 opções, né, nesse botão. Então por isso que eu coloquei o nome ali de 9dots. Inclusive o vídeo original também, se eu não me engano, está 9dots. Legal. Então como que eu pensei em estruturar essa página, tá? Pensei da gente colocar aqui uma div. E essa div eu vou colocar uma classe nela, Navigation. Poderia ser uma nave, né? Acho que eu vou colocar como nave mesmo. Eu vou deixar com a classe Navigation. E aqui dentro eu vou colocar então 9 botões, né? 9 opções dentro desse menu. E depois vai ter um conteúdo específico, mas aqui o que é mais importante para a gente é passarmos variáveis para o nosso CSS. Como assim variáveis, né? O que acontece? Vou salvar aqui. Deixa eu já linkar o meu CSS. Vou colocar aqui esse arquivo, legal. Deixa eu só garantir aqui que não vai subir nenhuma notificação. Então, o que eu vou fazer no meu CSS? Deixa eu abrir isso daqui numa página nova para a gente poder visualizar. Ó, por enquanto eu tenho uma página em branco, certo? Com o meu botão. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui algumas configurações padrões que eu já faço. Então eu retiro a margem de todos os elementos, eu retiro o padding de todos os elementos e eu coloco box sizing, board box para todos. E aqui eu vou colocar no meu body uma cor de fundo. Vou colocar aqui qualquer uma, só para eu poder ajustar aqui, ó. Então eu quero que seja um azul puxado para cinza. Legal. Então a página ela tá assim, mais agradável, né, de visualizar. Só que repara bem, eu fiz aqui, ó, uma atribuição de um RGB para essa propriedade. Como que funcionaria a variável? Normalmente você vai ver as pessoas fazendo assim, ó, colocando um seletor chamado root e colocando, por exemplo, traço, background, traço color, por exemplo. Vou colocar outra aqui só para você ver que pode ser qualquer coisa, tá? Então, vou colocar tipo dark blue. Pronto. E eu coloco esse valor aqui. Beleza. O que isso me permite fazer? Aqui no meu body eu posso acessar var, uma função no CSS, var, traço dark blue. Então essa variável
como eu defini ela dentro do root, ela está disponível para todo o meu documento, tá? E aí aqui quando eu passo var dark-blue, eu consigo continuar colocando essa cor no background. Só para mostrar que a gente pode controlar isso, ó, vou colocar um azul mais claro, vou salvar, quando eu volto, tá aqui, o azul mais claro. Beleza. Então, dessa forma, nós conseguimos setar variáveis. Qual que é a vantagem de eu fazer isso daqui dentro do root? Como eu falei, ali fica disponível para todo documento, tá? É num escopo maior, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o button com um background color também em var _dark_blue. Vou salvar. E aí repara, o meu botão está bem pequeno. Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui. Vou colocar um width de 40 pixels e um height também de 40 pixels. Tá? Então dá para ver aqui que o meu botão, ó, por conta da borda, né, a gente consegue visualizar. Ele está com essa cor no fundo. Agora repara o seguinte. Se eu puxar essa variável para cá, para o body, vou tirar esse root aqui. Repara no que vai acontecer. A gente consegue ainda acessar o botão por conta do escopo. O button está dentro do body. Agora, se eu coloco essa variável para o button, repara no que acontece. O botão consegue acessar o valor da variável, mas o body, que não está no escopo do button, ele não consegue acessar o valor dessa variável. Legal? Mas o interessante é a gente ver que eu consigo definir variáveis em escopos, né, dentro do meu arquivo CSS. Legal? Então, olha o poder que a gente tem. Eu vou tirar essas estilizações, porque para mim não faz sentido. Era só para exemplificar. Deixa eu voltar com esse valor para cá, que eu quero essa cor de fundo. Aí eu tiro a variável, tiro isso daqui. Legal, a gente volta a ter a página dessa forma. Então, o que a gente consegue fazer com essas variáveis? Ó? Eu vou aqui pegar no HTML e fazer um CSS inline. Então, vou colocar aqui style e eu vou passar variáveis para dentro do botão pelo HTML. As variáveis que eu vou criar são index, e aí aqui eu vou definir que esse index ele é o index 0, ponto e vírgula para separar, né? Vou definir aqui também um x, ele vai representar o eixo x da minha página. Então vou colocar aqui também 0. E eu vou colocar uma variável y para representar o meu eixo y, tá? E eu vou colocar aqui 0 também. Salvei. Eu vou agora pegar esse botão e adicionar mais 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal. Então, eu tenho aqui 9 botões na minha página. Beleza. Tá sem estilo ainda, né? Por enquanto, tá só bagunçado. Para a gente até visualizar melhor, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui e deixar aqui do lado. Menorzinho assim. Fica melhor, né? Para a gente poder visualizar. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou adicionar alguns estilos. Um deles é, eu quero que tudo da minha página venha para o meio. Só para ficar naquele esquema lá que eu mostrei para você. Então, ó, vou colocar um display flex, justify content center, align items center. E ele veio para cá e não para cá. Por quê? Porque a minha página não tem conteúdo suficiente para cobrir tudo. Então, para eu fazer esses elementos descerem para o meio, eu preciso que a minha página ocupe isso tudo aqui de altura, né? Então, eu vou dizer que ó, o body ele vai ter uma altura mínima. Pode ser mais do que isso, mas o mínimo será 100 viewport height. Então, eu estou ocupando 100% da visualização aqui. Beleza? Pronto. Foi aqui para o meio. Legal. Outra coisa. Já vou pegar aqui a variável navigation. Ó, navigation. E eu vou colocar um background color. Que vai ser parecido com isso daqui. Só que eu quero que seja um pouquinho mais claro. Então, vou puxar para cá. Beleza. Legal. Posso até colocar uma largura, uma altura. Vou colocar aqui ó, width de
de 80 pixels. Acho que 80 vai ser legal. E um height também de 80 pixels. Beleza. Vou colocar também um border radius de uns 15 pixels para ficar arredondado. Legal. E eu vou colocar aqui um display flex para eu também alinhar os itens ao centro e também justificar ao centro. Parecido com o que eu fiz com a página, né? Então beleza, ficaram lá os botõezinhos tudo juntos, né? Mas ainda não é o que eu quero. O que eu quero é o seguinte. Vamos lá passar para eles, ó. Posso até colocar uma classe para ficar melhor. Colocar uma classe aqui, ó. Class, vou chamar de item, né? É o item que eu tenho ali dentro da minha navegação. Então, o item, ele vai ter uma altura, pode ser de uns 8 pixels, largura, né? E aí a altura também de 8 pixels. Legal. Com uma bolotinha maior. Eu vou tirar a borda do meu botão. E aí parece que eu tenho uma linha, mas é porque são vários quadradinhos, né? Vou colocar aqui um border radius também. Só que vai ser 50%. Por quê? Porque eu quero deixar ele circular, né? Então, olha lá. 50% a gente consegue fazer isso. E ainda está um do lado do outro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um position absolute, que vai fazer com que eu consiga controlar, né? Deixar o meu elemento onde eu quiser. Só que eu preciso dizer para onde ele é absoluto. Se eu fizer aqui, por exemplo, um top 0, ó, repara que a bolinha que estava aqui, as bolinhas, né? Elas estão uma em cima da outra, tá? Uma na frente da outra. Elas foram para cá. Por quê? Porque eu coloquei o top 0, então ela está absoluta referente, relativa à página. Guarda esse termo. Está absoluto, relativo à página. Só que eu não quero que seja relativo à página, eu quero que seja relativo à minha navegação. Esse elemento aqui. Então o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, position na minha navegação, relative. E aí pronto, ó, agora o top 0 ele é relativo à minha página. Legal, né? Beleza. Só que eu não vou usar esse top 0 não, isso aqui foi só para eu dar o exemplo mesmo. Então, os pontos, né, as bolinhas, elas estão todas uma em cima da outra. Eu quero agora fazer aquela disposição lá, colocar uma do lado, outra em cima. O que a gente faz? Agora entra a magia, né? Como a gente passou essas variáveis para cá, x e y, eu consigo acessar essas variáveis aqui dentro da minha classe, beleza? Eu vou usar isso ao meu favor. Como? Eu vou passar aqui um transform, e no transform, nessa propriedade, eu tenho translate, que me permite controlar o eixo x e o y, tá bom? Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, menos 12 pixels no eixo, deixa eu ver qual que é, acho que aqui ele não fala, eu acho que o primeiro é o y ou é o x, enfim, não importa muito pra gente, vou colocar ali menos 12 e 12, então reparam o que aconteceu, ó, ele andou pra cá, né? Eu fiz um translate dele, ele saiu daquela posição que ele estava, foi a menos 12 no eixo x e foi a 12 pixels no eixo y, tá bom? Por isso que ele conseguiu andar para a esquerda e para baixo, canto inferior esquerdo, porque ele andou menos 12 pixels no eixo x e 12 pixels no eixo y, beleza? Só que as variáveis elas estão lá para a gente conseguir controlar individualmente cada um deles. O que a gente faz então? Eu vou colocar aqui, ó, para cada um desses valores, uma função de cálculo. Eu quero calcular 12 pixels vezes o valor da variável x. Repara o que eu fiz aqui. Eu tinha colocado menos 12, certo? Se o meu eixo x ele tiver o valor de menos 1, eu vou estar multiplicando 12 pixels por menos 1. Então, eu vou ter no final desse cálculo menos 12 pixels, que é exatamente o que eu já tinha feito aqui. E dessa forma, a gente vai conseguir controlar cada um dos botões, beleza? Então, eu vou fazer a mesma coisa para cá. Calc, 12 pixels, só que dessa vez eu multiplico
pela variável y, tá bom? Salvei. Então ele voltou a ser o que era, né, para o centro. Por quê? Porque todas as minhas variáveis elas estão aqui em 0, tá bom? Agora que a gente vai fazer aquela ideia que eu tinha colocado aqui, ó, dos elementos eles estarem assim, né, nesse formato, mas repara a ordem que eu coloquei, ó. Se eu apertar Tab aqui, ele vem primeiro pro que está no canto superior esquerdo, depois ele vai para o que está no superior mais ao centro, e depois ele vai para o que está no canto superior direito. Aí ele desce, vai para o centro, mas no elemento que está mais à esquerda. Depois vai no centro mesmo, e depois para o centro, parte direita. E assim a gente vai, tá? Então o que eu vou fazer? Index, vamos definir o index primeiro para a gente já se organizar. Começa em 0, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então 9 botões, eu vou com o index 0 até o 8. E aí agora, o primeiro elemento eu quero que seja o que está à esquerda no canto superior direito, beleza? Então para isso, ó, eu preciso andar para a esquerda, eixo X, eu vou andar então -1, vou para a esquerda, tá bom? E no eixo Y, eu quero na parte superior, né? Em cima, então eu preciso também andar -1, beleza? Isso é o meu primeiro elemento. Deixa eu voltar para cá, vou salvar, pronto, ó. Um botão foi lá para cima, beleza? Aí o index 1 eu quero que seja o que fica do lado, aqui em cima, do lado desse que eu acabei de subir. Então para isso eu preciso que ele esteja ao centro, no eixo X, mas ele esteja em cima, né? No eixo Y. Então -1. Pronto, ele subiu. O 2, que é o terceiro elemento, eu quero que fique na direita. Então no eixo X ele precisa andar 1 e no eixo Y -1. Beleza. E assim a gente vai organizando, ó. O 3, que é o quarto, né? Eu quero que ele fique aqui embaixo, ó. No centro, embaixo do primeiro elemento da esquerda, né? Então, para isso, vou fazer um pouco mais automático agora, você vai entender a lógica. Para isso, então, ó, eixo X eu vou andar -1, no Y eu fico com 0. Beleza. O próximo elemento, ele vai ficar no centro, então 0 e 0. E o último elemento dessa segunda linha, ele vai no eixo X a 1 e no eixo Y continua em 0. Beleza. Para a gente fechar a última linha, eu pego então o elemento de índice 6, eu ando -1 com ele, e no eixo Y eu quero que ele fique mais embaixo, vou colocar 1. E aí para cá é o do meio, então vai ficar 0 mesmo, mas o eixo Y vai ser 1. E nesse daqui vai andar no eixo X uma casa, e aqui eu quero que ele também ande uma casa. Pronto. Então assim a gente fecha ali a nossa organização, né? Nossa disposição aqui dos elementos. Beleza? Legal, maravilha. Isso vai ajudar a gente ainda mais, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu quero o efeito ao passar o mouse, isso aqui vai aumentar, certo? Então para isso, no CSS, a gente tem como pegar aqui um seletor, ó, Navigation, e aplicar um Hover, que é com 2 pontos só. Hover, legal. Então eu digo que quando eu estiver passando o mouse em cima, alguma coisa vai acontecer. Esse alguma coisa eu quero que esse elemento ele aumente. Então eu vou mexer na escala dele, tá? Para eu mexer na escala, eu também uso a propriedade Transform. Então Transform, Scale, vou colocar aqui uma escala de 4, beleza? Vou aumentar ele 4 vezes. Então, ó, passei o mouse, repara no que aconteceu aqui, ó. Só que tá bem duro ainda, né? Tá bem seco, não tem animação nenhuma. Então, o que a gente pode fazer? Adicionar uma transição. Aí eu volto no meu elemento original, né? No meu seletor, que é o ponto Navigation. Eu vou colocar aqui, ó, uma transição. No Transform, eu quero 0.2 segundos nessa transição, tá? Então, ó, passei o mouse, olha só,
como é que já está bem mais interessante, né? Bem mais suave. Legal. O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu preciso que essas bolotinhas elas fiquem um pouco mais separadas, tá? Então o que eu vou fazer é, vou pegar esse mesmo seletor e eu vou dizer o seguinte, ó. Quando eu estiver fazendo hover no navigation, eu vou pegar o item que está dentro desse navigation e eu vou fazer alguma coisa, né? Esse alguma coisa é isso daqui, ó. Deixa eu copiar, colar. Então esse transform, ao invés de 12 pixels, eu posso colocar, vamos ver, vamos tentar com 30 pixels. Vamos ver como é que fica. Beleza. Então, ó, repara o que aconteceu, ele ficou mais separado, ainda sem animação, por isso que está bem seco. A gente também vai corrigir, mas eu também achei que ele ficou muito separado. Então eu vou reduzir. Vou colocar aqui, na verdade, 25 pixels. Ó, ficou mais agradável para mim. Beleza. E aí, para a gente aplicar a animação, mesmo esquema, eu vou pegar aqui o item. Vou colocar aqui, ó, transition no transform de 0.2 segundos. E aí ele fica bem mais agradável, né? Bem mais interessante. Mas eu preciso também que essas bolotinhas elas fiquem um pouco maior, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui no hover, né? Eu vou pegar o item e colocar um width de... Vamos ver, vamos tentar aqui uns 15 pixels. E aí a gente vê se foi muito, se foi pouco ou se foi o ideal. Vamos ver. Ó, eu gostei. 15 pixels para mim ficou interessante. Legal. Outra coisa, eu quero colocar uma cor de fundo. Deixa eu pegar aqui, ó. Navigation. Pegar essa cor. Eu quero que ele fique com uma cor um pouco mais clara. Deixa eu jogar para cá, ó. Vamos ver. Não é cor, é background. Confundi a propriedade. Background color. Beleza. Tá lá. Vou colocar um pouquinho mais claro só para dar um pouquinho mais de contraste. Aí, já achei melhor. Achei mais interessante. E eu também vou colocar uma animação nessa cor, tá? Eu não coloco a transição em todos os elementos. Por quê? Porque isso vai acabar mexendo no que eu não quero. Eu não quero que ele anime o elemento como um todo. Eu quero animar partes, né, do meu elemento. Então, para isso, vou pegar aqui, ó. Vou separar a animação. Então, transform 0.2 segundos, vírgula. Eu quero também mexer no background. Background color. Também vou colocar 0.2 segundos. Tá lá, ó, bem mais suave. Legal, bem interessante. Uma coisa que a gente pode fazer também é na navegação colocar aqui um cursor pointer para quando a gente passar o mouse em cima ele ficar com esse cursor, né, mostrando que é um elemento interativo. Interativo. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? A parte interessante também. A gente pode colocar aqui um delay nessa animação para que cada bolotinha venha num tempo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, o meu ponto item e vou colocar um transition delay, tá? Que eu também vou fazer um cálculo. Então o cálculo é 0.1 segundos vezes, aí vem aquela outra variável, por isso que a gente colocou aqui o index, que eu vou multiplicar cada um desses valores aqui, ó, e a gente vai ter um elemento tendo um delay maior do que o outro. Então aqui eu vou colocar, ó, variável traço index, ó, quando eu passar o mouse, ó, repara aqui no efeito que a gente tem, beleza? A gente também precisa colocar essa transição no meu, aqui, na navigation, tá? Transition delay, né? Transition delay, vou colocar aqui um 0.8 segundos, vamos ver. Tá. Tem alguma coisa que eu tô fazendo diferente. Deixa eu ver o que pode ser. Transition item. Tá, isso daqui na verdade eu vou fazer com que no hover a minha transição volte a ser 0.
Deixa eu ver se faz diferença. Acho que aqui tá muito longo. 0,1 segundos. Tá. Tem alguma coisa que eu tô fazendo de diferente. Deixa eu ver o que eu tinha feito no meu outro projeto aqui. Transition. Tá. Eu acho que eu só tinha deixado mais curto. Ao invés de 0.1, tinha colocado 0.05. É isso? É, melhorou. Beleza. Eu acho que o que eu tô estranhando também é porque eu não fiz uma transição pro tamanho, né? Então as bolinhas elas estão aumentando antes da hora. O que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, width também de 0.2 segundos e um height também de 0.2 segundos. Vamos ver. Ah, agora sim, ó. Agora ficou do jeito que eu queria. Ficou bem interessante. E seguindo a ordem, né? Então aqui eu estou interagindo com o meu teclado, ó. Apertando o Tab eu consigo navegar entre essas opções em ordem. Legal. Tá bem bacana. Então só que a gente já tem um efeito bem interessante, né? Agora a gente vai começar a dar um pouquinho mais de vida para esses elementos. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais aqui o tamanho. Deixa eu ver. Opa, não é aqui, é aqui embaixo. Vou colocar uns 20 pixels, vamos ver no que vai dar. Ah, 20 pixels ficou legal. Eu tô pensando que vai entrar aqui um elemento, né? Então 20 pixels ficou bem interessante. O que eu vou fazer? Só para exemplificar, vou usar aqui o Ionic Icons, que é uma biblioteca legal da gente trabalhar aqui. Mas você pode fazer o seu botão da forma que você preferir, tá? Então eu vou usar, para a gente trabalhar com Ionic Icons, a gente tem que, deixa eu ver, deixa eu colocar em tela cheia aqui. Usage, a gente tem que colocar aqui essas tags script no HTML. Joga para cá, tá. Então aqui no meu HTML vou colocar, ó, fechando a tag buddy, esses scripts. Legal, e aí eu consigo já acessar. Cadê o menu? Icons. Eu já consigo acessar aqui, ó, os ícones. Beleza. Vou pegar uns ícones aleatórios só mesmo para a gente poder exemplificar. Deixa eu abrir aqui essas tags button. Beleza. Vamos lá, vou pegar aqui essa maletinha, copiar o código, colocar aqui dentro. Posso pegar também o da bateria. Vamos ver o que mais. Vou pegar aqui o livro também. Calculadora. Como se fosse um botão de... Ah, pegar esse daqui, ó. Como se fosse um menu de celular, né? Não sei, tô inventando moda. Vou pegar aqui também. Esse de chats. Pegar a nuvenzinha. Bússola. E por último, aqui, ó, configurações, né? Beleza. Salvamos e aí a gente já tem aqui, ó, os ícones aparecendo. A gente vai estilizar agora, né? Um dos problemas que a gente tem, por exemplo, é que os ícones eles estão aparecendo também aqui, ó, quando o menu ele colapsa. Eu não quero que apareça. Então o que eu vou fazer? A gente consegue manipular esse icon, tá? Aqui dentro mesmo. Então vou pegar aqui, ó, icon e vou colocar um font size 0. Então repara que já sumiu, né? Mas eu quero que ele apareça quando o meu navigation estiver no hover. Então eu pego aqui esse seletor e aí eu pego o icon
Então, quando o meu navigation estiver no hover, o Ion Icon vai ter um font size de... Deixa eu ver. Vou colocar aqui 14 pixels. Então, beleza. A gente vai precisar colocar uma transição nisso também, né? Então, vou colocar aqui... cadê? Aqui, ó. Transition do font size de 0.2 segundos. Vamos ver. Deu uma melhorada. Legal. E aí, eu quero que ele tenha a cor branca. Vou colocar aqui color white. Legal. Agora eu quero centralizar esses elementos. Então, para isso eu vou pegar aqui o, deixa eu ver, o ponto item. Eu posso colocar um display flex com justify content center e o align items center também. Beleza, ficou centralizado agora. Eu acho que já está bem interessante. Pensando se eu coloco essa transição na fonte ou não. Talvez eu coloque essa transição na cor. Posso colocar essa cor branca aqui embaixo. Aqui em cima eu deixo transparente, por exemplo. E aí eu coloco a transição na cor. Vamos ver o que acontece. Não, parece que não aplicou a transição. Será que é... Deixa eu colocar a mesma cor. Não sei se tem a ver com o valor transparente que eu coloquei. Não, parece que está bem... Deixa eu pensar. Preciso aumentar esse tempo. Não. Tá. Acho que eu vou deixar do jeito que tava mesmo. Vamos ver. Tô experimentando aqui, construindo junto, vendo o que dá pra gente fazer. Eu vou deixar com essa daqui que eu acho que ficou mais interessante. Legal. Agora eu quero também aquela animação quando eu passo em cima de cada opção, né? E aí para isso, ó, primeiro eu quero colocar aquele cursor pointer. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, cursor pointer, para mostrar também que é um elemento interativo. E aí o meu Ion Icon, eu vou colocar um hover nele também. Esse hover pode ser trocar a cor aqui. Eu tinha colocado esse aqua. Vamos ver. Olha lá. Beleza. Aqui eu acho que agora cabe aquela transição de cor. Vou colocar aqui, ó, color 0.2 segundos. Agora ficou mais interessante. Beleza. A gente pode até aumentar. 0.5. 0.5 ficou bem legal. Beleza. E outra coisa que eu vou colocar também é um... Deixa eu ver, um filter drop shadow. Isso, filter drop shadow. Pode ser 0 no eixo X, 0 no eixo Y. E aí eu coloco 2 pixels na cor blue. Vamos ver. Tá lá, dá esse efeito aqui. Bacana, né? A gente consegue navegar aqui. Beleza. E é isso. E a gente fechou, né? E a gente conseguiu criar aqui um botão bem interessante. Então, lembrando, ó, isso aqui foi só com HTML e CSS. A gente não colocou nenhuma linha de JavaScript. Se você de repente quiser fazer outras interações, aí talvez seja necessário trabalhar com JavaScript. Mas a ideia era mostrar aqui o que a gente consegue fazer somente com HTML e CSS, sem adicionar ali uma camada de script no nosso projeto. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. E é isso. Ficamos por aqui.